Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da última quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, e o título é Justificativas. Recentemente me deparei com um vídeo onde um homem narrava que havia aprendido que ser demasiado empático não era saudável e que muitas vezes tentamos justificar atitudes de pessoas que nos tratam mal, alegando que seu comportamento é o reflexo de dificuldades que enfrentaram. Quantas vezes já fizemos isso? Principalmente com pessoas muito próximas, e geralmente o fazemos na tentativa de evitar conflitos ou algum afastamento. Contudo, esse tipo de atitude não é realmente saudável. Falando de uma maneira bem popular, isso seria o famoso passar pano. Passar pano. A tentativa de encobrir e relevar atitudes incorretas e até mesmo danosas. Justificar a amargura e até mesmo crueldade por situações difíceis vividas é apenas uma forma de contribuir para o vitimismo e o abuso. Se observarmos, muitas pessoas que se colocam na posição de vítima usam dessa condição de forma abusiva. Sentem-se no direito de distribuir agressividade e exigir que o mundo seja responsável por suas mazelas. Sempre a culpa será terceirizada. E quando aceitamos esse tipo de comportamento, não só estamos nos colocando em uma situação desconfortável, mas ao passar pano e tentar justificar. Peraí, gente, vou voltar aqui, ó. Quando aceitamos esse tipo de comportamento, não só estamos nos colocando em uma situação desconfortável, mas, ao passar pano e tentar justificar, estamos contribuindo para que o outro não encare seus próprios monstros e cresça através desses enfrentamentos. Muitas vezes ouvi a frase que diz que não importa o que façam conosco, mas o que fazemos com o que fazem conosco. Todas as pessoas passam por dificuldades, frustrações, perdas, tristezas e toda sorte de situações no decorrer da vida. A diferença está em escolher aprender e seguir mais forte ou estagnar. E em meio a essas reflexões, em mais um movimento de perfeita sincronicidade, surge como uma resposta um texto do Yoskás. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas gente, eu falo Yoskás. Recomendo muito a leitura e deixarei o link abaixo, que me trouxe uma nova visão sobre os aprendizados em nossa vida. Costumamos dizer que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E no texto, o personagem Li Tzu, um mestre taoísta, diz que a dor nada ensina. Ela é apenas um recurso para despertar o amor. Essa frase trouxe uma nova perspectiva, foi uma verdadeira virada de chave. Realmente a dor é apenas um instrumento que pode levar ao caminho do amor, que possibilitará a cura, a solução e o aprendizado. Enquanto insistimos em sentimentos de mágoa e amargura, ficamos estacionados no processo evolutivo à espera de que algo ou alguém retire o peso de nossa alma. Isso não vai acontecer. O mundo não nos deve nada. Apontar culpados não trará alívio. O caminho sempre será assumir a responsabilidade e o controle pela própria vida. E dessa forma, não permitir que acontecimentos externos delimitem nossa trajetória. Troquemos as justificativas por atitudes, por proatividade. Somente dessa forma conseguiremos achar as saídas dos aparentes labirintos que surgem no meio da jornada. Enfrentar a realidade de forma honesta é desafiador e também libertador. Afinal, a verdade nos liberta. E livres do medo e da culpa, o amor guiará nossos passos na direção do verdadeiro propósito de nossas vidas e da paz que preenche o coração a cada lição compreendida. Bem, vamos lá. Bom, esse texto assim realmente nasceu dessas sincronicidades, né? Quando eu vi essa frase desse rapaz falando, né, que ser demasiado empático não é saudável, aí eu fiquei pensando nisso e realmente a gente faz muito isso. A gente tenta justificar
atitudes de outras pessoas que fazem escolhas equivocadas, que acabam prejudicando as pessoas ao seu redor, às vezes prejudicando até uma comunidade, né, por conta de certos engajamentos, certas pautas, e isso acaba trazendo um prejuízo para muitas pessoas, e acaba refletindo, né, respingando em outras pessoas. E às vezes a gente tenta justificar, principalmente quando são pessoas próximas da gente, familiares, amigos, a gente tenta, né, relevar e justificar. Ah, mas é porque essa pessoa sofreu isso, sofreu aquilo, passou por isso, passou por aquilo. Mas, na verdade, são escolhas. Isso não, e a gente não tem que ter essa responsabilidade de ficar justificando as atitudes alheias. A gente tem que dar conta das nossas, das minhas escolhas equivocadas, das minhas escolhas acertadas, né? E o que os outros fazem, embora às vezes respingue e prejudique outras pessoas, quem vai ter que dar conta das consequências são essas pessoas, é a lei da semeadura. Né? Hoje a gente vê muito e essa questão do vitimismo, né? As pessoas quererem justificar que elas são do jeito que elas são por conta do passado delas, às vezes do passado dos antepassados, né? A gente vê muito aí algumas pautas aí progressistas que ficam querendo, que fala de dívida histórica, e assim, são pessoas que, né, têm aquela visão muito curta das coisas, muito fechada, né? Primeiro porque o passado a gente não tem que ter responsabilidade por coisas que já aconteceram, muito pelo contrário, a gente tem que tentar curar essas feridas, né? Curar as coisas que não deram certo, que foram, que trouxeram, às vezes, tristeza, sofrimento, por uma visão equivocada. E a gente vê muito isso na história. E se a gente não conhece e não aprende com o passado, a gente está arriscado a repetir. Né? Se a gente não olha para trás e fala, ó, o que não deu certo aqui? Então isso a gente tem que aprender que não pode ser feito de novo. E é justamente essas pessoas que mais criticam e que gritam e que se revoltam pelas coisas do passado são as que mais repetem o que elas mesmas criticam. São as pessoas que, através do vitimismo, passar o barulho, são as pessoas, essas motos, né? São as pessoas que se colocam nesse papel de vítima para justificar todo o comportamento inadequado delas. Né? Então a gente vê muita gente aí que acaba sendo manipulada pela mídia, pelas narrativas, por tanta mentira que a gente vê aí. E antes eu ficava com pena, gente, na verdade. Antes eu ficava, poxa, né, uma pessoa, coitada, não consegue enxergar, está sendo manipulada, que está sendo manipulada, que está sendo usada. Hoje eu já não. Então eu tentava justificar, né? Mas hoje eu já vejo de outra forma. Eu falo, se a pessoa tá se mantendo na manipulação, é porque, na verdade, é confortável para ela. Porque ela não tem vontade de buscar as coisas pela pelo próprio esforço. Por que que muitos de nós não caímos nas narrativas? Por que que a gente ficou esperto e percebeu os movimentos, percebeu as manipulações? Porque a gente não teve preguiça de correr atrás da informação por nós mesmos. Então, antes eu tinha pena, hoje eu já não tenho, até porque pena é um sentimento que não é bom, né? Então é assim, essas pessoas estão plantando e vão colher, né? Estão aceitando a manipulação porque é confortável para elas. Elas não querem sair da zona de conforto. Não ficam, se informam, né? Muita gente que às vezes tem raiva de determinados personagens, de determinadas pessoas, por quê? Porque ela se informa por pequenos cortes, por informações manipuladas, que a gente sabe que existe. E existe de todos os lados, né? Tanto de um lado quanto do outro. E é uma coisa que a gente não tem que, mesmo que seja
contra, por exemplo, você vê uma informação que você percebe ali que teve uma manipulação, que foi tirada do contexto para dar uma outra impressão, para causar uma outra impressão, para mudar a realidade dos fatos, mesmo que seja uma manipulação feita contra uma pessoa que você detesta. Se você for uma pessoa honesta, você não vai concordar com aquilo, você não vai aceitar, você nem vai passar aquilo adiante, que é o que eu faço, né? Muitas vezes eu vejo certos cortes, certas manipulações que eu sei, né, que até aquela pessoa é capaz de fazer aquilo, mas a gente vê que ali, né, foi manipulado. Então você não tem que passar adiante. Por mais que você até concorde com, você fala, ah, essa pessoa é isso mesmo, me merecia, né? É, que essa mensagem fosse até espalhada, mas a gente não pode compactuar com coisas que não são verdadeiras. Independentemente de ser contra quem você gosta ou não. Porque você está agindo, você está sendo incoerente. Quem faz isso está sendo incoerente. Se você é uma pessoa que preza pelos valores e princípios de honestidade, né, de verdade, de liberdade, você não vai compactuar com esse tipo de coisa. Mesmo que o outro lá, com quem eles estejam fazendo isso daí, seja alguém que você deteste. Entendeu? A mesma coisa que a gente vê, né, uma galera aí que fala, ah, porque que se alguém pensa diferente da pessoa, e é justamente normalmente o pessoal que tem aquele discurso, que sinaliza virtude, que se acha muito bom, que se acha muito empático, mas são aqueles que não percebem o quanto eles são presa fácil para as manipulações e narrativas e o quanto eles absorvem aquele discurso de raivoso e de agressividade contra os outros. Quantas vezes pessoas eu vi, ai, porque fulano que apoia não sei quem, eu não quero nem perto de mim, não quero na minha vida, vou bloquear e não sei o quê. Quer dizer, tudo que a pessoa fala, que ela é boa, que ela é amorosa, que ela é compreensiva, que ela é empática, ela não é, na verdade. Né? Porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter é respeito. Então, você pode não querer determinadas pessoas perto de você, mas você não agride, você não precisa agredir, entendeu? E a gente vê isso acontecer muito dentro de famílias, que é o pior, né? É o pior tipo de conduta, porque principalmente a gente que acredita no plano divino, na espiritualidade, a gente sabe que a gente é colocado dentro dos contextos onde a gente tem o que aprender ali. A gente não cai de paraquedas numa família. A gente é colocado ali por um motivo, porque a gente tem coisas a aprender ali. Então, quando você não respeita a opinião do outro, que é diversa da sua, e você quer impor a sua, e se a pessoa não concorda, você não aceita, você quer vir as costas. Quantas vezes a gente viu filhos brigando com pais por divergências de opinião? Ah, não quero mais ver. Chega a ser absurdo isso. E eu vejo mesmo pessoas falando, ah, porque fulano apoia, não sei o que, então eu não quero nem saber dessa pessoa, não quer. E às vezes é gente próxima até. São amigos, são boas pessoas, pessoas que você cresceu junto. E a pessoa não consegue respeitar uma divergência de opinião, sabe? Porque e tem coisas que eu discordo absolutamente, mas a gente sabe quem são as pessoas. Muitas vezes você vê que a pessoa apoia certas coisas que ela nem sabe que está apoiando. Esse que é o grande problema hoje em dia, que a gente sabe, você conhece a pessoa, você sabe dos valores daquela pessoa, você sabe no que ela acredita e no que ela defende. Só que às vezes ela apoia coisas que vão totalmente contra o que ela pensa e o que ela é, né? Qual é a essência dela, o que ela acredita, mas ela nem sabe por conta dessa questão de se deixar levar por discursinho e não se aprofundar nas coisas, não investigar. E aí você vai ficar com raiva da pessoa, né? Eu também não tenho mais pena, mas também não posso, não vou ficar com raiva. É a escolha dela, é o caminho dela. Em algum momento
a pessoa vai acordar, vai perceber, mas é um caminho da pessoa, e a gente não pode também ficar, né, como eu falo, para ficar passando pano, ficar justificando. Ah, mas ela é uma boa pessoa. Ah, tudo bem, mas ela tem que ter a responsabilidade pelas escolhas dela, né? Ela tem que assumir. Às vezes o problema dessas pessoas é não ter coragem de assumir que errou. Ah, fiz uma escolha errada. Ok, a gente vai aprendendo pelos erros, mas tem gente que não aceita os equívocos. E a gente cresce através justamente desses equívocos, né? E aí, quando me apareceu o texto do Yoshikaz também, eu justamente estava começando a escrever isso aqui, estava pensando sobre isso, e aí me veio também. Ele fala, né, esse mestre taoísta, porque o Yoshikaz, quem não conhece, gente, ele é maravilhoso. Os textos dele são assim, são longos, tanto é que eu não vou ler aqui, né? Porque é extremamente longo, porque são muitas reflexões, mas assim, são reflexões muito profundas. Eu vou deixar o link do site dele. Tem textos incríveis lá, vale muito a pena ler. E inclusive a Marcinha às vezes faz leitura dos textos dele. Então, nessa conversa que ele está tendo com esse mestre taoísta, de problemas que ele está passando, e às vezes a gente não vê que a gente está se colocando na posição de vítima. Isso é essa é uma das maiores dificuldades, a gente perceber, porque é fácil, né, você olhar, enxergar os equívocos alheios, mas a gente fazer essa autorreflexão, a gente se aprofundar e perceber os nossos próprios equívocos é um trabalho diário, inclusive para a gente conseguir ter esse distanciamento, respeitar o posicionamento do outro, sem ter raiva da pessoa, sem, sem mágoas, né, sem ressentimentos, até porque quando ele fala, né, no texto que ele fala que a dor não ensina nada, que a gente só aprende pelo amor, você vê que quantas vezes a gente falava, né? Porque isso, inclusive, a gente é uma frase muito comum usada no Espiritismo, e como a gente repete as coisas e a gente não reflete. Então você vê que a gente mesmo cai dentro de caixinhas. Sempre a gente fala, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Não. Então quando ele faz essa reflexão, é por isso que eu vou deixar o link aqui do site. Quem quiser ler, é uma reflexão muito profunda acerca disso, né? Muito mais muito maior do que o que eu vou fazer aqui no vídeo. Mas realmente a gente só aprende alguma coisa quando você consegue superar a dor. E aí, você superando a dor, você entra na energia do amor, e é aí que você cura as coisas. É como o perdão. O perdão, a gente não dá o perdão. O perdão não é importante só para o outro, entendeu? Até porque o outro pode não aceitar. Mas o perdão é uma coisa que é importante para nós, porque é quando a gente atinge aquela energia. Você consegue perdoar quando a dor já. Você superou a dor. Porque se você não superou, você não vai conseguir perdoar. Às vezes as pessoas falam, eu perdoei, mas é da boca para fora, né? O sentimento está ali ainda, né? A mágoa, né? Que é amar a água, é água parada, aquilo apodrece, vai apodrecendo a alma. Então, a gente só consegue, por exemplo, perdoar alguém quando a gente sai do sentimento de dor, quando a gente supera a dor, aí você solta aquele sentimento dolorido, né, de sofrimento, e você passa a entender, a compreender a situação de uma forma mais amorosa, e é aí que você consegue perdoar. É aí que você supera realmente aquele sentimento, aquela situação, né, e segue adiante. Então, realmente, o que cura o que traz o aprendizado é o amor, porque só quando você supera a dor, supera o sofrimento, e transforma isso em algo que possa te ampliar, te trazer consciência dos aprendizados que aquela situação dolorosa te trouxe, você colocou o que aí? Amor. Amor por você mesmo, para você se livrar desse peso.
Porque o perdão, por exemplo, a mágoa é um peso que a gente carrega e que faz mais mal para a gente do que para a pessoa com quem a gente está magoado, né? Dizem, inclusive, né, tem uma frase que fala, né, que que a mágoa, né, o ressentimento é um veneno que você toma esperando que o outro morra. É um peso que a gente carrega, não que o outro carrega. Então, quando a gente se livra desse sofrimento e dessa dor, a gente se livra desse peso e a gente faz isso por amor, inclusive a nós mesmos, né? Então, foi assim, quando eu li essa frase, foi até na hora assim, né? Foi bem impactante, né? Porque eu falei, poxa, a gente sempre aprendeu que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E olha só, né? Que coisa mais. É, que reflexão mais assertiva, né? E realmente a dor é só um instrumento, que através da dor você vai evoluindo, você vai refletindo e você vai entendendo o movimento, o porquê daquela situação na sua vida. E muitas vezes essas situações de dor é que nos levam realmente para um caminho para trilhar um caminho com mais amor, com mais respeito pelos outros, né? Então, essa questão da gente ficar tentando justificar as escolhas dos outros ou as coisas, atitudes que a gente vê que são incoerentes e injustas, até não cabe a nós esse papel de ficar justificando. Né? Isso é um trabalho da própria pessoa e faz parte do caminho dela e do aprendizado dela. Então, a gente tem que focar no nosso trabalho, no nosso caminho de transformar as nossas dores em aprendizados de amor, porque só através do amor é que a gente vai evoluir e a gente vai crescer e a gente vai subir um degrauzinho a mais nessa nossa jornada evolutiva, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.